Existem segredos ocultos na internet, e um deles é como hackers camuflam arquivos executáveis para fins maliciosos em arquivos de imagem. Hoje, vamos desvendar essa técnica, revelando aos poucos como os hackers enganam sistemas de segurança e usuários inocentes. Olá! As consequências de um simples clique podem ser mais graves do que se imagina. Ao abrir uma imagem inocente ou mesmo que desperte alguma curiosidade, você pode inadvertidamente estar permitindo a entrada de arquivos maliciosos em seu sistema, colocando em risco sua privacidade e segurança online. A prática de camuflar arquivos maliciosos em imagens é uma ameaça real que pode resultar em perdas significativas. E é importante que você esteja atento contra essas consequências, um tanto quanto indesejadas. Neste vídeo, entraremos em detalhes sobre as técnicas usadas por hackers para camuflar arquivos executáveis maliciosos em imagens inofensivas. Antes de apresentar as técnicas, um aviso importante. Considere este tutorial apenas com fins educacionais, para que você possa entender as técnicas envolvidas. Não promovemos nem incentivamos atividades ilegais ou não éticas. Use esse conhecimento para proteger-se contra essas ameaças e reforçar sua segurança digital. Combinado? O vídeo irá mostrar como um arquivo executável é convertido em imagem e, consequentemente, forçando a execução do programa ou código original, que é onde mora o perigo. Para isso, utilizaremos alguns materiais, como arquivo de ícone, arquivo de imagem e um programa executável. O programa executável que vou utilizar como exemplo foi desenvolvido em Python, que ao clicar, dispara uma mensagem fixa para um endereço de e-mail. Mas em uma situação real, o arquivo executável não será tão bonzinho. Tenha a certeza que a finalidade será maliciosa, comprometendo o seu computador ou a segurança online. Inicio mostrando o arquivo original. Ele trabalha em modo silencioso, sem o usuário saber o que está ocorrendo. Aí está a execução do programa e a mensagem chegando na caixa de entrada. No passo seguinte, vou baixar o programa Resource Hacker e, em seguida, executar. Ao iniciar, arrasto meu executável para dentro do programa. Irei então adicionar a imagem em formato de ícone, que é o padrão desta extensão do Windows. Salvo o arquivo com um nome diferente para diferenciar do original. E aí está. Neste primeiro passo, o arquivo executável já com uma roupagem de imagem. Outra opção é de já deixar com a miniatura da própria imagem como um ícone. Duplo clique no executável gerado com o ícone incorporado e a mensagem é recebida normalmente. Partindo para outra maneira, irei utilizar o WinRAR. Inicio o procedimento de compactação, adicionando os dois arquivos, sendo um com a extensão JPG e o executável. Na tela do WinRAR, altero o nome para algo mais sugestivo. No meu caso, será chamado de logotipo. Habilito a opção de criar arquivo SFX, o que o torna um arquivo de auto-extração. Em avançado, clico nas opções de SFX e defino um caminho para a extração. Em configurações, em executar depois da extração, respeitando a ordem, insiro meu arquivo de imagem e logo abaixo o executável. Em métodos, deixo habilitado para descomprimir para a pasta temporária e em modo silencioso, ocultar tudo. Em texto e ícone,
Insiro meu arquivo padrão do Windows, que é do ícone de imagem. Em atualização, deixo marcada a opção de substituir todos os arquivos. Clico em OK e o arquivo é gerado. Reparem que já é mostrado como o ícone de imagem. Dou um duplo clique no arquivo e imagem é aberta, seguida pela execução do programa. Feito tudo isso, ainda há um problema. A extensão de meu arquivo ainda está como exe. Com o botão do mouse, vou alterar a extensão para scr. Abrirá uma tela perguntando se desejo alterar e digo que sim. Perceba que manteve a mesma aparência e a mesma funcionalidade. Embora a extensão scr seja tão perigosa quanto a executável, para um usuário mais inexperiente, se torna um pouco mais convincente, até porque, ao visualizar as propriedades do arquivo, é identificado como um arquivo de proteção de tela. Mas para os hackers, isso não é suficiente. Vamos tentar deixar o arquivo mais convincente ainda. Para isso, renomeio para um nome mais curto. Se chamará foto. Agora preciso que esse arquivo se passe por um arquivo de imagem. Então terá a extensão PNG. Em seguida, irei aplicar a técnica de inversão dos caracteres no próprio nome do arquivo e antes da separação de extensão. Como é um arquivo de imagem em PNG, o inverso será GNP, ok? Altero o nome do arquivo para foto gnp.scr. Basicamente, irei inserir um caractere especial que inverte o final do nome com a extensão. Isso é conhecido como RLO. Faço a marcação do nome, vou com o botão direito do mouse e inserir caractere de controle Unicode RLO. Automaticamente, há uma inversão onde o arquivo se passará por um arquivo de imagem. Mas notem nas propriedades que ele ainda é considerado um arquivo executável. Dou um duplo clique no arquivo, e aí está a imagem sendo aberta, porém ao fundo será executado o meu programa. Como podem observar, a mensagem foi recebida. Há uma outra técnica também utilizada que irei apresentar. No arquivo de exemplo, volto com o formato original e altero diretamente a extensão substituindo SCR para PNG. Agora notem, nas propriedades do arquivo, ele assumiu ser um arquivo de imagem, certo? Vamos dar duplo clique e a imagem não carrega, apresentando uma mensagem de não compatibilidade. Mas façamos uma técnica diferente. Abro o prompt de comando e navego até o diretório onde se encontra a imagem. Digito o nome da imagem com a extensão e pressiono Enter. E aí está. A imagem é aberta e o arquivo é executado. Isso ocorre porque no prompt de comando, o arquivo é interpretado como um arquivo executável. Mas será necessário criar algo mais discreto, então uso a seguinte técnica.
Crio uma pasta com o arquivo original e o atalho deste mesmo arquivo. No arquivo original, vou em Propriedades e deixo oculto. No atalho, renomeio para o arquivo de imagem. Vou em Propriedades do atalho e faço com que o prompt de comando seja acionado ao duplo clique, para que a imagem possa ser aberta. Deixo em modo minimizado e, por último, altero o ícone. Duplo clique no arquivo. E bingo! A imagem é mostrada e silenciosamente o programa é executado. A ótima notícia é que a maioria dos antivírus já possuem técnicas avançadas para diagnosticar este tipo de ameaça, inclusive utilizando o RLO. Por hoje é isso. Espero que este vídeo tenha contribuído com seu aprendizado. Se gostou, peço que deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima.